Olha que interessante o que escreveu Lowell Hart. Ele atualmente é evangelista, é um ex-músico do rock. A música de Satanás Exposta, ele diz assim: muitos anos atrás, como um jovem músico numa banda de dança, eu gostava de tocar em boates e clubes noturnos. Se alguém tivesse sugerido para mim naquela época que este mesmo tipo de música seria ouvido em igrejas evangélicas, eu teria considerado sua sugestão como a piada do dia. Hoje estamos ouvindo tal som, mas não é piada. Agora veja o que diz um pastor batista. Ele é presidente do Seminário Teológico Batista lá nos Estados Unidos. No seu livro O Tipo de Música que Honra a Deus, ele diz assim: precisa ser abominada e rejeitada a música que traz à memória do recém-nascido a sua velha vida de pecado. Lembra da aliancinha? Isso aqui vai fazer você lembrar de lá. Não vai quebrar essa conexão. Você vai estar sempre lembrando. Um outro livro escrito por Dan Lucarini, Confissões de um Ministro de Louvor, excelente o livro, muito bom. Ele diz assim: paremos de oferecer a Satanás em nosso culto de adoração uma oportunidade de seduzir os santos. Pessoas que nasceram na igreja e que não tinham contato com a música popular. Quando nós fazemos esse tipo de coisa, essas pessoas passam a ter e começam a desenvolver gosto pela música popular. E não se engane, a estrutura dentro ou fora da igreja é a mesma. Os efeitos causados no organismo é o mesmo. Não é porque está na igreja que vai ser diferente. O rock lá fora causa isso, na igreja vai causar a mesma coisa. Samba, pagode, funk e etc. Agora, veja o que disse esse rapaz, David Hill. Ele apresentou esse testemunho num congresso lá nos Estados Unidos e ele disse assim: eu trago um apelo, um grito da minha geração para a geração que está chegando. Pare essa música, ajude-nos, ou uma decadência moral vai nos afundar como nunca antes. Foi o apelo dele: pare essa música. E no decorrer do meu ministério eu tenho conhecido pessoas que vieram desse meio e eles falam a mesma coisa. Tirem isso daqui. Nós conhecemos os efeitos, as implicações. Tirem isso daqui. Mas as pessoas não ouvem. Precisamos dar ouvidos, porque o gospel faz parte de um conjunto de músicas que desonram a Deus e louvam aquele que queria ser Deus, mas nunca será. Para tudo que Deus tem, Satanás tem uma contrafação. E precisamos ficar atentos. Spurgeon, certa vez, disse assim: o diabo raramente criou algo mais perspicaz do que sugerir à igreja que sua missão consiste em prover entretenimento para as pessoas, tendo em vista ganhá-las para Cristo. O nosso trabalho é prover entretenimento para as pessoas. Veja que interessante. Se eu falar para você que um pregador dirigiu uma série de conferências durante 40 noites e ninguém se converteu, você me diz que é um pregador de sucesso ou não? No pensamento humano geral, nós diríamos o quê? Converteu ninguém? Não. Agora imagina que foi uma série de conferências de 1 ano e não converteu ninguém. Ninguém foi para a igreja dele. Não. Como pode ser um pregador de sucesso? Então pense no seguinte: um pregador que passou 120 anos pregando. Pregando e pregando. E ele entrou na igrejinha dele como? Só ele e a família. Ninguém entrou junto. Eu pergunto, é um pregador de sucesso ou não é? Na nossa visão humana, diríamos o quê? Lógico que não. Só ele entrou. Ah, não, mas ele tinha 7 com ele. Não, mas a família já era da igreja, né? Ninguém entrou na arca com Noé. Mas por que Noé foi um pregador de sucesso? Preste atenção nisso. O sucesso do ministério não está na quantidade de pessoas que aceitam, que vêm para a igreja e que se batizam. O sucesso do ministério está em você fazer aquilo que Deus mandou. Mesmo que não venha ninguém. Está claro isso? Nós temos que fazer, levar a mensagem às pessoas, fazer o que Deus mandou fazer. E os resultados estão com quem? Quem é que vai cuidar dos resultados? É Ele. Nós precisamos cuidar para não trabalharmos as situações, a qualquer custo trazer pessoas lá de fora. Temos que entender que alguns não vão aceitar. O nosso trabalho é só levar a mensagem e não reduzir e abafar a mensagem para atrair pessoas que não ligam para a mensagem. Abafar as nossas doutrinas, esconder as nossas doutrinas para atrair pessoas que não querem doutrinas. Vocês entendem isso? Façamos o trabalho como Deus pediu que a gente faça. E eu deixo o resultado nas mãos dele. Olha esse texto da irmã White. Jesus se propôs que nenhuma atração de natureza terrena levasse homens ao seu lado. Ela continua dizendo assim: unicamente a beleza da verdade deveria atrair os que o seguissem. Por que você acha que Jesus não veio como um rei, cheio de glória? O povo ia seguir mesmo.
né? Bonito, rico, cheio de coisas, mas não era esse o intento. Ele queria ser seguido pelas pessoas porque elas amavam a sua mensagem. Agora eu pergunto, Jesus era popular? Não, sim, a Bíblia diz, as multidões o seguiam. Até quando? O momento que Cristo se colocou diante da multidão e fez um sermão firme, o que aconteceu com a multidão? Todo mundo foi embora. E ele virou para os discípulos, vocês também vão me deixar? E eles disseram, e que seja essa a nossa resposta a Cristo. Senhor, vamos para onde? O Senhor que tem a palavra da verdade. Nós vamos ficar aqui. Então Cristo era popular? Não. O que era popular? Os milagres que ele fazia. Porque na cruz do Calvário, onde é que estavam aquelas pessoas? Muitas delas, diz a irmã White, estavam fazendo o quê? Gritando, crucifica-o. Não serve mais. Não pode, né, produzir nada para nós mais. Então deixa ele aí. Olha que interessante que diz esse pastor presbiteriano, muito conhecido. Há muito show, muita música, muito louvor, mas pouco ensino bíblico. Nunca os evangélicos cantaram tanto e nunca foram tão analfabetos de Bíblia. Nunca houve tantos animadores de auditório e tão poucos pregadores da palavra de Deus. Quando o Espírito de Deus está agindo de fato, ele desperta o povo de Deus para a palavra. Significa que qual é o momento, o ápice do culto para uma pessoa que está sendo controlada pelo Espírito de Deus? O momento, o ápice do culto é a pregação. Não é a música, é a pregação. O Espírito Santo sempre vai nos encaminhar para a Bíblia. Veja que interessante essa outra citação de Dan Lucarini.